Ok, então hoje eu vou falar sobre geradores de analisadores sintáticos, em particular os geradores de analisadores LR, ou seja, aqueles que operam com aquela estratégia bottom-up que vimos na aula passada. E há vários programas que fazem isto. Vou falar de dois que correspondem essencialmente às duas linguagens de programação que eu vi mais de vocês quererem usar. O Happy, que é um gerador para Haskell, e o Bison, que é um gerador para C. Há outros para Java, para várias outras linguagens. Eles todos baseiam-se em ideias parecidas, mas os detalhes são ligeiramente diferentes conforme a linguagem. E, portanto, eu vou usar dois exemplos para ilustrar como é que cada um deles opera. E depois vou falar um pouco sobre a sintaxe abstrata, porque o propósito de um gerador, de um analisador deste género, é servir como uma peça no compilador, gerar uma árvore que depois vai ser usada para fazer mais coisas. Até agora, quando eu falei de geradores e de gramáticas, usamos sempre a ideia da gramática apenas como um processo de decisão, ou seja, a gramática só serve para decidir sim ou não esta frase ou este programa está bem formado. Na realidade, o compilador tem que fazer mais do que isto, não é? Não basta dizer sim, o seu programa está bem formado. Ele tem que pegar no programa e produzir código e produzir um executável que tenha a mesma semântica, ou que implementa a semântica da linguagem. E a técnica que é usada é associar a semântica às construções sintáticas, pendurar a semântica sobre as construções sintáticas. E é isso que vamos ver como é que se faz no Happy e no Bison. Ok, portanto, estamos nesta fase ainda aqui de análise sintática, construir a árvore sintática a partir de uma sequência de tokens. Ok, então, o que nós vimos na aula passada foi que o analisador LR é um autómato. Ele trabalha com uma pilha, faz transições, há uma tabela que diz num estado o que é que ele vai fazer conforme o próximo símbolo. E este autómato, a ideia deste tipo de técnica, que foi desenvolvida nos anos 60, meados dos anos 60, até ao início dos anos 70, é que o autómato pode ser produzido automaticamente, não é fazer o autómato à mão. Vocês já devem ter feito um exercício ou dois desse género e vão fazer na folha 4, criar o autómato LR0 e o autómato SLR1, e fazê-los à mão é um pouco moroso. É bom do ponto de vista formativo, porque vos torna claro como é que o processo de parsing é mecanizado, mas não é algo que eu queira fazer para um compilador industrial. E, portanto, mais ou menos no final dos anos 60, início dos anos 70, houve todo um crescimento de uma série de ferramentas para construir estes analisadores. E na altura, o nome que era mais usado era um compiler-compiler, um compilador de compiladores. Porque a parte da análise sintática era quase todo o compilador. Os compiladores, nesta altura, eram muito simples, não eram compiladores muito otimizadores. E, portanto, até porque os computadores tinham muito pouca memória. Quando o compilador fazia análise sintática, normalmente, ou muitos deles, imediatamente estavam, durante a análise sintática, a produzir, a emitir código-máquina. Portanto, não havia aqui uma separação muito grande de fases. Não havia uma árvore intermédia e otimizações. Isso foram desenvolvimentos posteriores, por causa simultaneamente, da maior sofisticação das linguagens, do facto de mais pessoas queriam fazer programas em linguagens de alto nível e também de que os computadores tinham mais capacidades. E, portanto, era possível fazer um compilador que gastasse mais memória e continuava a conseguir corrê-lo, não é? Se é possível fazê-lo. Na altura, um compiler era um analisador, um gerador de analisadores. Um que ficou muito famoso na altura, no início dos anos 70, chama-se IAC, porque como havia tantos, era mais um compiler, yet another compiler, que fazia parte das ferramentas de programação do sistema Unix. O sistema Unix era um sistema que era proprietário, ele era de facto da AT&T, e a versão livre de distribuição absolutamente gratuita, reimplementada de início, da GNU, chama-se Bison. Já agora esta é uma piada de nomes, não é? Porque IAC, não escrito desta maneira, mas com capa, é um tipo de bisonte que há nas planícies da Mongólia. Bison é um outro bisonte
dos Estados Unidos. Portanto, era mais um clone do IAC. É daí o nome Bison, que aparentemente não tem nada a ver com nada. Houve muitas variantes destas ferramentas. O de Haskell chama-se Happy. E aqui eu acho que a razão é uma sequência de letras que tem a ver com a H de Haskell, o Y do gerador, porque o IAC começa por Y e os ficheiros do IAC começam por Y. Portanto, é uma mistura de letras e dá um nome simpático. Portanto, o Happy é essencialmente uma quase que tradução das ideias do Bison para Haskell. E é muito próximo do Bison. Em algumas coisas é mais alto nível, porque a linguagem permite que o seja. É essa a grande vantagem. Ok. Portanto, estas três ferramentas e outras deste género geram um compilador LR, algum dos compiladores LR. O que eles usam normalmente é algo que é mais geral do que o SLR1 que eu vos mostrei na aula passada. É mais poderoso. Usam um que é o LALR, que é o Look Ahead. E até com algumas extensões às vezes. Mas os detalhes destas diferenças são bastante subtis e é preciso ver com cuidado a documentação para ver quais são as diferenças e qual é a expressividade de um ou do outro. Há também geradores, programas deste género, que geram parsers LL, portanto, estilo descida recursiva. Um famoso é um em Java chamado ANT-LR. Eu suponho que o nome é por ser anti o LR, não ser LR, ser LL. E há outras ferramentas ou bibliotecas que usam parsing LL. Mas essas não vamos usar, porque já temos suficiente com este conjunto de técnicas. Enfim, e só para vos terem um panorama de que a parte do parsing ainda é ela própria, apesar de muito antiga, muito clássica, muito bem estudada, tem muita alternativa. Não há uma forma só de a fazer. E há trade-offs diferentes e há razões pelas quais às vezes é preferível usar outro tipo de analisadores, se calhar até mais lentos, mas com outra flexibilidade. Portanto, nesta aula eu vou falar sobre o Happy e o Bison e também sobre como é que com estas ferramentas vocês vão construir a tal estrutura intermédia, a AST, a Árvore Sintática Abstrata. Ok. Então vou começar pelo Happy, porque é um bocadinho mais alto nível, é mais fácil expor os conceitos que depois vão aparecer outra vez no Bison. Então, o que o Happy tem é um programa que ele próprio está escrito em Haskell, é um executável chamado Happy, que recebe um ficheiro que tem uma gramática, com anotações extra lá no meio. Tem algumas declarações, diretivas, coisas que são de burocracia, mas fundamentalmente é uma gramática com o aspecto de uma gramática que nós vimos. Em vez de setinhas, usa 2 pontos, barras verticais para as alternativas, mas é uma gramática. E, portanto, uma gramática tem produções, não é? Estas regras em que eu ponho do lado esquerdo, 2 pontos, do lado direito, e elas são anotadas com ações. O que fazer quando aquela regra se aplicar. Chamam-se ações semânticas, porque a ideia é que nessas partes da gramática nós vamos pôr o que é a semântica daquela construção sintática. O que fazer. São expressões em Haskell, no caso do Happy. Vão ser instruções de C, no caso de C. Mas a ideia é semelhante. Eu tenho ações penduradas a cada ponto da minha gramática. E a ideia é que esta ferramenta pode ser corrida separadamente, eu posso usar o Happy só, mas ele está pensado para que haja um analisador lexical que faz a parte de identificar tokens, que é o Alex. O Alex é o companheiro do Happy, tal como o Flex é o companheiro do Bison. O resultado de correr o Happy é que vocês produzem um ficheiro de Haskell, que é um analisador sintático. É a implementação do autómato LR, com todo aquele trabalho de construir o autómato, de simplificar, etc. Okay, portanto, em termos de fluxo, será algo deste género. O Happy entra aqui e ele recebe um ficheiro que, por convenção, vem dos tempos do IAC, termina em .y. Este ficheiro é algo que o Happy come e produz-me um ficheiro com o mesmo nome terminado em .hs, que é o parser. Como eu vos disse, tipicamente eu não vou usar o Happy sozinho, eu vou também usar o Alex. Se bem que esta linha de baixo não era obrigatória. Eu podia escrever o analisador léxico à mão, se quisesse. Mas normalmente, se eu for usar um gerador de parsers LR, então também faz sentido usar um gerador de analisadores
lexicais, porque, enfim, pouco trabalho em vez de estar a fazer o trabalho à mão. Posso ter mais módulos, porque um compilador vai ser feito de mais peças, e no final corro isto com o compilador e produzo um executável. Portanto, se eu fosse fazer isto à mão, eu começaria por usar o Alex sobre aquele fecheiro .x, isto produzia-me o .hs, depois usar o happy sobre o .y, isto produzia-me um .hs. Até é possível, e isso é o que vai acontecer tipicamente, que o parser importa coisas do Lexer, por exemplo, quais são os tokens, a definição do tipo tokens, mas isso depois é tudo resolvido aqui em baixo, quando eu compilo o executável, o programa, com todos os módulos. Okay? Portanto, a sequência é algo assim. Já agora, é possível automatizar isto e não fazer isto à mão, como vocês devem ter experimentado. Eu fiz alguns fecheiros, exemplos em que tinha um fecheiro cabal que corria coisas automaticamente, e este passo também pode ser automatizado. Porquê que é importante automatizar? Já agora é fácil de perceber. Imaginem que vocês alteram este fecheiro Lexer. Se não correrem outra vez o Alex e compilarem, vão compilar o .hs antigo. Não há nenhuma ligação mágica entre estes dois fecheiros. Se eu não correr o Alex, nada mudou naquele lado. E, portanto, não estou a correr o código com a alteração que eu quero fazer. Até por isso que é normalmente boa ideia automatizar, para evitar esquecimentos e andar à procura de um erro, que na realidade não é um erro, é só que eu me esqueci de recompilar uma parte do meu projeto. Ok. Vamos continuar um bocadinho. Gostávamos um pequeno exemplo. Então o fecheiro .y pode ter este aspecto. Este é um pequenino, que tem 27 linhas. Ele tem uma parte inicial, que é entre chavetas, que é um pedaço de Haskell. É essencialmente dizer como é que isto se vai chamar do lado do Haskell. Ele vai se chamar parser. Como eu vos disse, ele vai importar definições do Lexer. Eu pus só import do módulo inteiro. Aqui tem uma série de declarações, que eu já vos vou explicar o que fazem. Mais umas declarações de quais são os tokens. E depois, a partir deste ponto, a linha 16 em diante, são as regras da gramática. E acabam aqui na linha 24. Isto já é mais um bocado de código básico. Portanto, aqui só há duas regras da gramática. Definem um não terminal, exp, que são uma expressão, que pode ser reescrito de duas maneiras. Portanto, leiam isto como exp, setinha, term, ou isto. São duas produções. E a primeira diz que uma expressão é um termo, ou é uma expressão seguido de um mais, seguido de um termo. E o termo, por sua vez, pode ser escrito num número, que será um token, ou, abrir parênteses, uma expressão, fechar parênteses. E, portanto, isto que temos aqui é uma forma de escrever uma gramática em que eu tenho não terminais. Os não terminais são aqueles que eu for usando aqui na gramática. Por omissão, a primeira regra que aparecer aqui é o inicial. Portanto, o símbolo inicial será exp. Há um outro não terminal que é o term, que está aqui. E os tokens que eu estou a usar, os terminais, são declarados aqui nesta parte que diz token. Eu estou aqui a declarar quais são os tokens. São números, que têm este construtor em Haskell. Isto que está aqui do lado é Haskell, é tokenum. É o mais, que em Haskell é toc plus. É o parênteses, que é este abrir parênteses. E é o fechar parênteses, que é este fechar parênteses. Portanto, isto que está deste lado, entre chavetas, é sempre pedaços de código de Haskell. Neste caso é um construtor de um tipo, que é este tipo token que está aqui. Portanto, este tipo token está declarado do outro lado, está declarado aqui no Lexer, e o que eu estou aqui a dizer é só abreviaturas, para não pôr a gramática de forma muito pesada. Não é que eu ponho num e ponho abrir parênteses, em vez de estar a pôr toc l para. Ok. Para além disto, o que é que há mais aqui nesta gramática que é um pouco estranho? É esta parte aqui à direita, com estas abrir chavetas, abrir e fechar parênteses, fechar chavetas. Esta parte é que são as tais anotações com ações semânticas. E neste caso, o que eu estou a dizer é o resultado de uma expressão é vazio, é não fazer nada. Portanto, isto será o caso em que a minha gramática só testa se a expressão está bem formada. É um parser como aquele que eu vos mostrei em descida recursiva, que diz sim ou não. A frase tem um erro sintático ou não tem um erro sintático. E no caso de ter um erro sintático, o que ele vai fazer é correr este parse error, que foi definido aqui. O error é o parse error. Recebe os tokens que estão à frente e diz qualquer coisa. Aqui vai só terminar com error.
Esta função tipicamente tem que terminar, porque ela tem que ter assim um tipo um pouco estranho, que é ali qualquer coisa, que é essencialmente um erro. Não pode ser de outro tipo. Há formas mais sofisticadas de apanhar erros, mas esta é a forma mais básica e é suficiente para um compilador, digamos, amador, um compilador de brinquedo, como nós vamos fazer. Ok, isto é o meu ficheiro de um ponto Y. Portanto, aqui algumas notas que eu já fui dizendo. O tipo tokens vai estar definido no Lexer. O que eu tenho será qualquer coisa deste género. Um token não é um número e, nesse caso, ele à frente tem que ter qual é, de facto, o número, não é? Qual é o valor inteiro daquele número. Os outros, eu não preciso saber quais são os valores, porque são símbolos, não é? Portanto, o mais, o parênteses, não têm valor pendurado. É só o próprio classe de token. Mais uma coisa que eu não disse, há uma diretiva que é name, e isso vai definir, esta gramática vai gerar um pedaço de Haskell. Qual é o nome da função que eu vou chamar para executar este analisador? E o nome é o que está ali. Eu chamei-lhe parser aqui. Portanto, esta função vai se chamar parser. O primeiro não terminal, portanto, a primeira coisa que aparece nas regras, que é o eixo para este exemplo, vai ser o inicial. E as ações são aquelas coisas que estão entre chavetas. O que está numa ação é qualquer coisa, desde que seja uma expressão de Haskell válida. Pode ser um número, pode ser uma string, pode ser um tipo qualquer, uma função. Neste caso, eu estou a fazer com que elas retornem este tipo, que é o unit, é a unidade, é o equivalente a um void em C. É um valor que não tem só tem um construtor. Portanto, é essencialmente um resultado inútil. Um resultado que é sempre igual. Portanto, a função de parsing vai ter este tipo. O parse vai receber a lista dos tokens produzidos pelo analisador léxico e vai produzir este valor. Portanto, como este valor é sempre igual, eu não vou correr esta função para obter o resultado, porque o resultado vai ser sempre isto. Então, para que é que serve esta função? É porque às vezes esta função não retorna. Aborta com erro. E aborta quando houver um erro sintático. Ok? Só talvez agora parar um bocadinho a gravação e ver se há aqui alguma pergunta. Ok, portanto, como é que eu uso este parser gerado, e já agora o Lexer também, porque eu vou precisar das duas peças. Eu teria um programa que importa as duas coisas, não é? Porque eu preciso de o parser para fazer a análise sintática, o Lexer para pegar um texto e produzir uma lista de tokens. E isto seria um main mínimo que chama tudo. Ele usa o getContents para ler tudo o que está na entrada padrão, uma lista de caracteres, aplica o scanTokens a essa lista, produz uma lista de tokens, e aplica o parse ao resultado e produz o tuplo vazio. Portanto, isto vai produzir, abrir e fechar parênteses. O que acontece é que se eu não respeitar a gramática, lança-me uma exceção. Okay? Portanto, agora talvez seja uma boa altura para mostrar isto a correr antes de fazer qualquer coisa mais complicada. Ok. Portanto, eu tenho então este exemplo que tem aqueles três ficheiros, o ponto X, o ponto Y e o main. Este é o ponto Y, a gramática. Tenho aqui mais uns tokens, porque depois vou fazer mais experiências e quero-vos mostrar mais coisas, mas para já eles não estão a ser usados. Estamos a usar apenas os tokens, os tokens necessários para esta experiência, que é o mais, o parênteses e os números. Então, se eu fizer cabal build, ele faz... por acaso esta até está diferente do que estava. Peço desculpa porque não era assim que eu queria que esta gramática estivesse, que ela estivesse como estava nos slides. Vamos tentar outra vez. Ok. Ele construiu-me um executável e eu posso correr o executável para poder fazer cabal run. E vou correr o executável. Por exemplo, 1 mais 2 mais 3. Ele está a ler toda a entrada padrão, portanto, só quando eu acabar a entrada padrão com Ctrl D, é que ele me vai fazer o resultado. Este até está a fazer contas. De facto, eu estou a fazer mais coisas do que precisava. Vamos mudar para não fazer já as contas e depois vocês verem como é que eu faço as contas. Como veem, não é uma grande mudança, mas é exatamente
Ele vai voltar a compilar e vai correr outra vez. 1 mais 2 mais 3. Ok? Sucedeu porque está correta, a gramática está correta. Se eu puser uma coisa que não está correta, por exemplo, 1 mais 2 mais 3, eu vou ter aqui um parse error, e agora a minha função até está um bocadinho diferente dos slides, porque mostra onde é que o erro aconteceu, o que é que vem à frente. Não é? E o erro aconteceu quando ele faltava apanhar esta parte, não é? O plus e o número 3. Portanto, é isto que o meu parser faz. Ele aceita-me uma frase corretamente formada e rejeita-me mal formada. Vamos ver mais alguns exemplos. Já agora, eu estou a correr com o Cabal Run, porque isto é sempre assim num projeto com o Cabal. Ele cria o binário num determinado diretório cá dentro e permite corrê-lo assim. Mas eu posso ir lá, esse diretório, e corrê-lo à mão. Ele é um binário perfeitamente normal, é um programa compilado que vocês podem correr. Está neste sítio. Dist build, aula 6, e chama-se aula 6. Vou ver se eu vos mostrar o que ele é. Podemos dizer assim, não é info, é file. Ele diz-me que é um binário compilado, ELF64, executável. Portanto, eu posso corrê-lo assim e fazer, por exemplo, vamos fazer uma coisa com parênteses, por exemplo. 1 mais, abrir parênteses, 2 mais 3, fechar parênteses, mais 4. Ok? Sucedeu. Não deu nenhum erro aqui. Mas se eu fizer uma coisa em que os parênteses não estão casados, por exemplo, 1 mais, abrir parênteses, 2 mais 3 mais 4, vou ter um erro no final, porque no final deve haver pelo menos um fechar parênteses. Okay? Portanto, é este o efeito do meu parser, tal como ele está aqui construído. Ok? Pronto, agora vou parar aqui este share e voltar aos slides para falar das ações semânticas. Ora, onde é que está o meu... está aqui. Share. Ok. Bom, o que o compilador deve fazer? Ele tem que fazer mais coisas do que só dizer sim ou não. Não é? Um compilador vai tipicamente construir uma representação intermédia do programa. De facto, não é estritamente verdade. E as linguagens mais antigas, o C é um bom exemplo, até são desenhadas para que seja possível ir logo gerando código. Lembre-se do seguinte, vocês sabem que se declarar uma função em C, usar uma função em C, antes de usar tem que haver um protótipo, não é? Uma declaração que diz int, full, abrir parênteses, double, int. Senão ele queixa-se. E isso vem do tempo em que os compiladores de C tinham que fazer uma só passagem. À medida que iam vendo o código, iam logo gerando assembly. Portanto, se ele tivesse uma função que nunca tinha visto, ele não sabia qual era o valor de retorno, qual era o número de argumentos, nada disso. Portanto, era essa a razão para ver as declarações primeiro. É para que o compilador pudesse imediatamente estar a gerar código. Hoje em dia isso já não é necessário e muitas linguagens já olham para o programa como um todo antes de tomar decisões. Por exemplo, em Haskell, vocês podem usar uma função e mesmo um tipo que não está ainda declarado, só é declarado no fim do fecheiro. Mesmo uma coisa que não é estritamente um compilador, um interpretador, também tem uma noção da ação semântica. O interpretador vai ter uma forma de executar o programa a partir das construções sintáticas. Se isto for uma instrução, executar a instrução, a seguir executar a instrução seguinte, portanto há uma ação pendurada a cada construção sintática do programa. Isso, as duas coisas, e outras semelhantes, podem-se pendurar no fecheiro do Happy como ações semânticas, ao lado de cada produção. E vamos fazer uma versão que constrói a árvore sintática. Portanto, vai mesmo construir um termo, portanto, uma árvore, que representa a conta que é preciso fazer. Não faz a conta. Constrói uma árvore. E neste caso, a árvore é muito simples, porque tem um tipo de folhas, que são números. Né? Quando chegamos ao fim das expressões, elas têm que ser números, com um inteiro. Ou tem um nó no meio, que é uma soma, e um lado esquerdo e um lado direito, que ambos são expressões. Portanto, claramente isto é um tipo recursivo, é uma árvore, e que termina sempre em números. Eu declarei aqui no próprio ficheiro .y. Podem declarar mais coisas, né? Porque isto é um pedaço de Haskell. O resto fica mais ou menos igual. Eu declarei parser, declarei token, parse error, e mudo aqui as ações. Agora o que eu vou pôr é à direita de cada
produção, como construir uma destas coisas. E a forma de o fazer é usar as subpartes. Por exemplo, quando eu quiser construir uma coisa que é um mais, eu vou ter à esquerda uma expressão e à direita uma outra subexpressão. E o que eu vou fazer é usar o construtor add. Do lado direito, estes símbolos com dólar e 1, 2, 3 referem-se a qual destes campos. Perdão. Qual destes campos? Ao 1, este seria o 2, este era o 3. Bom, neste caso eu preciso do 1 e do 3. O 2 não tem nenhum interesse porque essencialmente não tem nenhum valor. Mais é um mais sempre. Mas há situações em que os tokens têm valores, e é isso que vamos ver a seguir. Quando eu chego a um termo, portanto, um número, ou abrir parênteses, o número, não me basta saber que é um número, eu tenho que saber qual é o valor do número. E aí é que entra o facto de que os tokens têm valores pendurados. E o token de número tem lá um inteiro. Então eu posso ir buscar o seu valor usando na mesma $1. Portanto, este $1 vai ser um inteiro. E o que eu produzo aqui, reparem que não é o token do Lexer, não é uma coisa do Lexer, é este num, são construtores diferentes. Porque uma coisa é um nó na árvore, outra coisa é um token, são coisas diferentes. E aqui tem que ser um nó da árvore. E é o nó num com o inteiro que está associado a este terminal. Não. Portanto, isto que está aqui do lado direito continua a ser uma expressão. E quando eu chego a um parênteses, bom, essencialmente o parênteses está aqui para agrupar. Não está a acrescentar significado nenhum. Então eu vou dizer que o valor da expressão com parênteses é só o valor do que está no meio, que é o $2. Ok. Então, vamos mudar um bocadinho o programa e vê-lo a correr assim. Só ver o que é que vem aqui, porque eu tenho aqui uma explicação antes de fazer isso. Eu acrescento então um tipo algébrico, um tipo com alternativas, e que até é recursivo, porque as expressões são recursivas, não é? Uma expressão tem uma expressão dentro. Até podia ter mais coisas, mas neste caso só pus estas duas. E cada produção tem uma ação que produz um valor deste tipo. Uso $1, $2, etc. para ir buscar valores, quer dos terminais, quer dos não terminais. E a ideia é que isto é recursivo. O valor do não terminal é definido pela regra que reduziu aquele não terminal. Portanto, quando eu tenho uma expressão dentro de uma expressão, foi a minha regra que está associada às expressões que foi usada para definir a parte interna, a subexpressão. Os valores dos números. Como é que ele sabe que o número vale aquele valor do token associado? Quando eu declarei tokens, eu tinha uma regra deste género. Eu tinha que num é token num e aqui um $. E isto é o que vai associar o que está aqui no token ao valor semântico daquele terminal. Portanto, uma coisa como token 42 vai ter como valor o inteiro 42. Mesmo o int em Haskell 42, não é o token. E agora, ao fazer isto, a função que eu gero já não tem aquele tipo que tinha antigamente. Já não é token para vazio, é token para expressão. Produz-me a tal árvore sintática. E agora sim, vamos mudar e fazer a demonstração. Tenho que, antes de